A gente te conta que o Tribunal de Contas da União tem nas suas mãos temas de peso que estão no radar do mercado, órgão que autorizou o governo federal a continuar perseguindo o piso da meta fiscal durante a execução do orçamento nesse ano. A Corte de Contas também apresentou um voto que prevê ao governo a criação de um plano de ação para garantir também a autonomia financeira das agências reguladoras. E aí, em paralelo, está nas mãos do tribunal também o futuro do aumento de capacidade do Porto de Santos. Vamos repercutir um pouco de todos esses assuntos agora. A gente vai até a sede do Tribunal de Contas com o nosso chefe de redação, chefe editorial também em Brasília, Daniel Hittner, para conversar com o Vital do Rego, presidente do TCU. Presidente, muito obrigada por conversar com a gente aqui no CNN Money. Seja sempre muito bem-vindo. Daniel, é com você. Um bom dia para vocês. Bom dia, Muriel. Bom dia a todos. Especialmente, bom dia e muito obrigado ao presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Vital do Rego, que nos recebe aqui no gabinete dele, na presidência do TCU. Obrigado, ministro, pela gentileza com o CNN Money. É uma alegria muito grande, um abraço para vocês do CNN Money, um abraço a toda a rede, é uma alegria muito grande, Daniel, estar com você. Além de um grande e querido amigo, eu tenho um orgulho de ver o crescimento da audiência do CNN Money. Estava te perguntando quanto tempo faz, você disse menos de um ano, né? E já mostra a qualidade da prestação de serviços para um público extremamente qualificado, né? E a CNN geral, vamos dizer assim, CNN Brasil, é um canal de referência. Se você for na minha sala ao lado, você vai ver a CNN próximo de mim a cada minuto. Mas é uma alegria recebê-los aqui, CNN, no meu local de trabalho, para conversarmos sobre todos esses assuntos que você colocou aí de forma preliminar, mas outros que interessem também a sociedade. Ministro, muito obrigado. A gente depende de boas entrevistas, então eu dependo de uma boa entrevista aqui do senhor e queria começar pelas questões fiscais. As questões fiscais estão cada vez mais dominando o debate econômico no Brasil. E o Tribunal de Contas da União tem se debruçado nas últimas semanas sobre a questão de perseguir o centro da meta de resultado primário em 2025 ainda e em 2026, ou permitir que o governo siga o piso, como tem sido a praxe. Ontem, o ministro Benjamin Ziller propôs uma transição, uma proposta mais gradualista. 2025 poderia continuar seguindo o piso. 2026 o centro da meta. Mesmo assim, perseguir o centro da meta em 2026 implicaria uma economia bem mais robusta por parte da equipe econômica. O senhor acha que isso é possível? A tendência do tribunal é exigir o centro da meta em 2026? Dá para o governo se adaptar? Eu sempre me coloco como cidadão e como juiz, como magistrado administrativo, né? Como cidadão, eu vejo que a decisão do ministro Benjamin Ziller é a mais prudente possível. Nós conversamos antes, né? Falamos sobre a situação fiscal do país, né? Temos a compreensão de que é um erro não seguir o centro da meta. Claramente, nós, por unanimidade, decidimos isso na reunião passada, que gerou o recurso atual. Achamos que ou o Congresso muda a Lei Complementar 200 e, por conseguinte, a LDO, ou, e aí a gente cumpre, passando a ser piso, ou da forma como está escrito. O centro da meta é zero, é o 0 a 0, que é a lei do arcabouço fiscal, a lei complementar. Então, a tendência, quando o processo voltar a plenário, é exigir que em 2026, pelo sentimento da maioria dos ministros que o senhor tem, exigir o cumprimento do centro da meta. Do centro da meta. Isso aí já foi decidido. Agora, neste ano, nós estamos em outubro. O processo mais importante que o TCU julga são as contas de governo. As contas de governo, elas são julgadas ao longo do ano. A cada bimestre, nós temos um relatório, né? A cada quadrimestre, nós temos um outro relatório. Quer dizer, ao longo de um ano, você vai apresentar pelo menos 9 relatórios até o fim do ano. Quer dizer, eu estou no segundo bimestre sendo votado. Se no segundo bimestre, que corresponde a 4 meses,
o TCU decide que este ano ele tem que buscar o centro da meta, não é prudente ao país. Por quê? Porque nós só temos 2 meses para fazer um contingenciamento de 30 bilhões de reais, fora aquilo que está aprazado de emendas parlamentares para sair até o fim do ano. Quer dizer, seria um shutdown no país, e o TCU tem responsabilidades com o país, tem responsabilidades fiscais, não quer deixar 1 milímetro fora o arcabouço. Nós queremos cumprir rigiamente o arcabouço, mas entendemos de fazer uma modelagem. Acho que o argumento do ministro Benjamin Zimmer, como relator, foi extremamente ponderado, né? E mantendo a nossa ideia original, que da forma como a legislação está, nós temos que cumprir o centro da meta. Muriel. Queria justamente continuar nesse assunto, porque a gente sabe, ministro, o quanto isso repercute no mercado, uma preocupação muito constante com o cenário fiscal especificamente. Queria entender como é que o senhor enxerga, olhando daqui para frente, se, pelo que você acompanha, a gente pode ver o governo aí perseguindo o centro da meta, uma vez que o senhor acabou de mencionar que é um erro não perseguir o centro da meta. Isabel, eu entendo, Daniel, que nós temos que ter políticas públicas que são legitimamente aprovadas numa eleição, claramente postas à sociedade. Isso quer dizer à sociedade e ao mercado. Qual é a política pública com relação à fazenda, à economia? O governo disse que tem que cumprir a meta fiscal. A meta fiscal é aquela, né? E o que é que nós estamos fazendo? Apenas cumprindo o que está escrito no arcabouço fiscal, que eu acho que é extremamente importante para oferecer segurança jurídica aos investidores. Hoje o Brasil reabriu, com a macroeconomia que tem, uma porta muito grande, um portão para investimentos que vêm de fora. Por quê? Porque está havendo um sentimento desses investidores que o Brasil tem essa estabilidade jurídica. Um sinal que a gente possa dar, ao invés disso, seria desastroso para a sociedade. O governo precisa, efetivamente, aumentar a arrecadação e diminuir as despesas, né? Essa engenharia, o Ministério da Fazenda faz todo dia, porque é um quadro que é desanimador para todos nós ver a escalada dos gastos do governo, que muitas vezes são obrigatórios, dentro de um processo cíclico econômico que impacta a partir da dívida, que dá essa instabilidade toda. E ministro, se formos perseguir mesmo, formos como país, eu digo, o centro da meta de resultado primário em 2026, como o senhor disse que tende a ser a exigência do TCU, isso. Será imprescindível para as contas fiscais aprovar um projeto que já está tramitando na Câmara dos Deputados de corte em 10% dos benefícios tributários dos incentivos fiscais. O senhor, quando foi relator das contas de governo em 2023, o senhor chamou a atenção para esse assunto, foi um dos primeiros a colocar esse ponto em debate. Qual é a importância, na sua visão, de que o projeto de corte dos gastos tributários realmente ocorra, porque ainda não teve tramitação na Câmara? E aí pediria para o senhor comentar também como fica uma exigência que foi feita no fim do ano passado, a Lei Complementar 200 do arcabouço fiscal, de que em caso de déficit não podem ser criados novos incentivos fiscais. Acabou de sair MP do Redata com novos incentivos fiscais e está sendo discutida uma nova política de minerais críticos com novos incentivos fiscais. Elas cumprem a lei, na sua opinião? Absolutamente, não cumprem a lei. Não cumprem. Eu tenho, digamos assim, a responsabilidade de dizer ao Brasil que quem levantou, como você disse, com muita justiça, esse assunto em 2023, julgando as contas de 2022, né, no processo de análise que o TCU fez, fui eu, como relator, dizendo que era impossível o Brasil continuar convivendo com a política de renúncia tributária e fiscal. Essa renúncia vai levar o Brasil a um desequilíbrio muito grande e não vai deixar nenhum recurso
para as políticas públicas que o governo, de forma correta, as faz. Levantei isso, em 2022 era algo em torno de 300 bilhões, 2024 foi algo em torno de 400 bilhões, 2025 quase 600 bilhões, 2025 quase 600 bilhões. Para o ano de 2026, nós vamos ter, a continuar do jeito que está, nós vamos ter 800 bilhões. Para quem? O TCU tem duas obrigações. A obrigação de fiscalizar a regularidade e a obrigação de ver a eficiência. Eu disse que essas renúncias, elas não trazem nenhum benefício ao cidadão brasileiro. Não repercute naquele cidadão para quem foi argumentado que aquela renúncia ia gerar emprego, qualidade de vida, melhoria para a sociedade. Então, nós provamos isso. O governo entendeu essa realidade e eu espero que o Congresso a entenda também. Existem 4 projetos entre Senado e Câmara, né? Um deles fala do corte linear de 10%. Eu diria que não vai resolver tanto, que não é o ideal, mas é o possível nesse momento. Eu espero que o Congresso ele possa não aumentar as renúncias e sim começar a cortar, porque pela lei só pode existir 2% de renúncia fiscal em cima do orçamento. Me permita só uma dúvida. 4,2, desculpa. Obviamente, eu vou passar a palavra de volta para a Muriel, mas só tirar uma dúvida em cima do que o senhor pontuou, porque é absolutamente importante esse ponto que o senhor menciona. Se a MP do Redata tem incentivos tributários novos e a política de minerais críticos também se apresenta com novos incentivos tributários, teria que se encontrar uma outra fórmula que não a dos benefícios tributários? Absolutamente, certamente que sim. Acho que é ilegal e eu vou defender a questão da Lei Complementar 2010, me parece que é a Lei 2200, é porque meu universitário está ali pronto para me sugerir alguma fala quando eu não estou absolutamente certo. 2200. Você sabe como foi essa lei complementar? Foi criada exatamente em cima do meu relatório. O meu relatório previu que no momento em que há déficit, o ano seguinte não pode haver nenhum tipo de renúncia, nem criação de novas renúncias, nem manutenção destas. Na verdade, pode ter renúncia desde que tenha superávit primário. E aí foi criada a lei 200, né, 210, e nós estamos agora vivendo uma perspectiva de aumentar a receita por conta dos minerais críticos, aumentar a receita por conta de algumas novas movimentos que a Fazenda faz, mas nós temos uma lei complementar que precisa ser cumprida. Muriel. Ministro, eu gostaria de saber a sua avaliação também, especificamente com relação ao plano para a autonomia financeira das agências reguladoras. A gente viu o ministro Jorge Oliveira comentando que esse é um cenário que acaba comprometendo as atividades por causa das limitações orçamentárias. Qual que é a sua avaliação com relação especificamente a esse caso, ministro? Muriel, nós temos 11 agências no Brasil e essas 11 agências, elas padecem de males comuns. O que nós determinamos na sessão de 3 meses atrás foi uma auditoria em todas essas agências. Isso foi uma determinação minha, a CGSEX, que é a nossa Secretaria de Controle, e esse primeiro relatório da primeira auditoria feita nas 4 primeiras agências, feitas pelo ministro Jorge Oliveira, de forma muito competente, evidenciou a realidade de cada uma delas, que é a realidade de todas elas. Não há pessoal, a arrecadação está subdimensionada, não há condições de trabalho, a agência não tem infraestrutura para atender
atender a demanda que existe. Então, todas elas, aqui você vai pegar as 11 agências, todas elas têm o mesmo mal. Por quê? Porque está se descumprindo a lei de criação das agências, que dá autonomia financeira a essas agências. Se essas agências tivessem autonomia financeira, elas sobreviveriam com o que arrecadam. Porque cada agência dessa, te digo com toda certeza, arrecada 4 vezes mais, arrecadaria no futuro 4 vezes mais para se manter e ainda prover as contas do Caixa Único do Tesouro. O que o TCU quer, com o acórdão de ontem e com os acordos que virão subsequentemente das 11 agências reguladoras, é que se cumpra a lei e dê a elas a autonomia necessária para que ela possa continuar independente sob o ponto de vista de regulação, independente sob o ponto de vista administrativo, independente na sua autonomia financeira. Ministro, a gente já está aqui apertado de tempo aqui para encerrar nosso jornal, mas eu queria só lhe pedir uma resposta sobre um processo que a gente tem acompanhado com muita atenção aqui no Tribunal de Contas da União, que é o novo terminal de contêineres de Santos. Tem uma disputa empresarial muito intensa em torno do Telecom Santos 10, é um processo que está sob relatoria do ministro Antônio Anastasia. Qual que é o plano do tribunal para deliberar sobre esse processo? É claro que as regras, a sugestão será feita no voto do ministro Anastasia, mas o senhor, como condutor, como presidente do tribunal, prevê que cronograma para esse processo o Ministério de Portos e Aeroportos pretende leiloar o terminal na segunda quinzena de dezembro. Isso será possível? Eu penso que sim, até porque o ministro Anastasia é extremamente rigoroso, um ministro extraordinário, foi um presente que o Congresso nos deu. Ele vai, certamente, no mês de novembro, concluir a votação de um projeto importantíssimo para o país, que amplia a nossa capacidade de comércio, que cria uma nova rota marítima para outros países. No momento que estamos abrindo o mercado para outros países, tenho uma notícia para vocês, é que confirmei com a procuradora que o Ministério Público haverá de se pronunciar no dia 30. Nós já temos a agência se pronunciando, nós já temos o governo, através do Ministério de Portos e Aeroportos, o Ministério Público junto ao TCU, e aí ficará na mão do ministro Anastasia, que já participou de todas as reuniões propostas, já ouviu toda a comunidade. É um projeto super importante, não apenas para a comunidade portuária brasileira, mas para todo o reflexo no Brasil inteiro. Então, portanto, dia 30 de outubro, quinta-feira da próxima semana, parecer do Ministério Público de Contas, que é o último passo para que o ministro Anastasia possa apresentar o relatório dele. Então, nós esperamos cumprir esse nosso calendário e entregar ao Poder Executivo a condição de fazer o leilão na segunda quinzena de dezembro. Ministro Vital do Rego, presidente do TCU, primeiro a colocar em evidência essa questão das renúncias tributárias na condição de relator das contas de governo lá em 2023. Muito obrigado pela sua entrevista, pela atenção com a CNN. Eu agradeço sempre. Muito obrigado. Obrigado, Daniel. Muito obrigado a todos pela oportunidade de estar aqui ao vivo na CNN Money e dizer que será sempre um prazer recebê-los aqui em casa. Olha que a gente volta com frequência aqui. Com você, Muriel. Muito obrigado. Por favor, volte sempre, ministro. A gente vai adorar. Obrigada, um bom dia para vocês. Obrigada, Daniel, também.